Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Bom dia! Que o Eterno em Cristo Jesus vos abençoe ricamente. Queridos, é um enorme prazer e privilégio estar junto com os irmãos, dessa vez para examinarmos o livro do profeta Sofonias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estaremos nos debruçando sobre os 3 capítulos do livro de Sofonias. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos orar. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia em tua santa presença. Obrigado, Senhor, pela vida, pela graça, pela paz, pela saúde, pela família, mas sobretudo, Senhor, por tão grande salvação que nos destes em teu Filho Jesus. Senhor, te agradeço pelo privilégio de compartilhar a tua palavra com este grupo de irmãos que desejam aprender mais de ti, creio eu, com o objetivo de te servirem melhor. Abençoa, Senhor, a cada um, abrindo sua mente e seu entendimento, e que uma vez que compreendam a tua palavra, possam escondê-la em seus corações. Eterno, abençoa a nossa meditação e que o teu Santo Espírito trabalhe poderosamente em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sofonias é o último dos profetas antes do cativeiro, de acordo com o arranjo da Bíblia hebraica. Ageu, Zacarias e Malaquias são pós-exílicos. Seu nome significa Iavé se esconde. Sua genealogia remonta a 4 gerações. Sofonias era filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Temos, portanto, mais informações a respeito dele do que da maioria dos outros profetas menores. Deve haver uma razão pela qual essas 4 gerações são dadas. Se acredita que o motivo era para mostrar que ele era de ascendência real, bisneto do piedoso rei de Judá, Ezequias. A tradição judaica, bem como as fontes rabínicas confiáveis, confirmam isso. A data é fornecida no primeiro versículo. Ele profetizou nos dias de Josias, rei de Judá. Portanto, não temos dúvidas sobre o tempo em que ele exerceu seu ofício de profeta. Ele foi contemporâneo de Jeremias e Miqueias. Quanto ao tempo exato durante o reinado de Josias em que Sofonias profetizou, podemos ter certeza de que foi durante o tempo da reforma instituída por esse rei. No entanto, a reforma ainda estava em processo e não totalmente concluída. O templo provavelmente deve ter sido purificado das abominações dos ídolos, pois Sofonias pressupõe a manutenção da adoração no templo, aproximadamente entre 630 a 620 a.C. Para entender sua mensagem, devemos considerar o caráter da época em que o profeta viveu e as condições em Judá. Uma grande reforma estava em andamento, a qual, como toda reforma, terminou em deformação, produzindo uma reação que mergulhou a casa de Judá na apostasia final. Parece que a reforma foi principalmente externa. Em seus corações, o povo ainda tinha saudade dos ídolos e das abominações relacionadas com eles. Como os outros profetas menores, o julgamento é anunciado primeiro, seguido por exortações ao arrependimento. Com as promessas de glória para o remanescente de seu povo, quando o dia de Iavé passar e o Senhor for rei sobre toda a terra, ele proclama o julgamento que virá sobre toda a terra, bem como sobre Judá e Jerusalém. E então dá uma descrição mais completa do dia em que esse julgamento será executado, o ainda futuro dia de Iavé. Como vimos, Obadias e Joel são os primeiros profetas
e ambos anunciaram o dia de Yahvé. O último dos profetas antes do cativeiro deu seu testemunho adicional para o mesmo dia, descrevendo-o como um dia de ira e de angústia. E este é o primeiro capítulo. No segundo capítulo começam as exortações. Ele exorta a nação a se arrepender e buscar ao Senhor, para que possam ser escondidos no dia da ira do Senhor. Então, ele anunciou que o dia certamente virá sobre todas as nações e que as ilhas das nações não escaparão. No terceiro capítulo, o profeta mostra como o Senhor tratará no julgamento também com os ímpios entre seu povo. Ele anuncia seu propósito com relação às nações com a expectativa de que o remanescente piedoso entre os judeus o temesse e então recebesse instruções e esperasse por ele. Em seguida, segue a alegre mensagem da futura salvação do povo eleito. Será um pobre e aflito remanescente que confia no Senhor, que é nascido de novo, que será um povo separado de todo o mal. Isso é seguido pelos momentos de canto. Canta, filha de Sião, grita, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o teu coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor tirou os teus juízos, expulsou o teu inimigo, o rei de Israel, sim, o Senhor está no meio de ti, e não verás mais o mal. Entrando no texto propriamente dito, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, no primeiro verso nós temos a mais extensa das genealogias proféticas, provavelmente porque Sofonias era de ascendência real, e também a data de sua profecia, no reinado de Josias, entre 640 a 609 a.C. Em seguida, vem o anúncio do julgamento. O Senhor consumirá todas as coisas da face da terra, o homem, os animais, as aves do céu, os peixes do mar, e acabar com as pedras de tropeço dos ímpios, ou seja, sua adoração a ídolos. A terra aí citada no texto não deve ser entendida como sendo exclusivamente a terra de Israel, mas sim toda a terra. Dos versos 4 a 8 aqui do capítulo 1, a ênfase da profecia agora repousa especialmente sobre a casa de Judá e Jerusalém. Nos versos que se seguem, temos uma descrição das condições morais dos judeus quando Josias começou sua reforma, o que profeticamente nos dá uma imagem das condições entre os judeus quando esta era terminará. A mão do Senhor estará estendida contra Judá e Jerusalém. O remanescente de Baal será cortado, e assim como os quemarins com os sacerdotes. A idolatria e tudo o que resta dela deverá então ser completamente abolida. Baal era o ídolo do deus dos fenícios e cananeus, nome que significa senhor ou possuidor. Quemarim era o nome dos sacerdotes idólatras que dirigiam os altos, nomeados para esse serviço pelos reis de Judá, conforme poderemos ler no segundo livro de Reis, no capítulo 23, verso 5. Mas outras formas de idolatria também são mencionadas. O povo adorava as hostes dos céus de telhados, eles adoravam as estrelas e estudavam seus movimentos, como se pudessem dar-lhes ajuda ou revelações. A astrologia, tão amplamente praticada entre as nações civilizadas hoje, é um culto antigo. Mas outros ainda usavam o santo nome de Yahvé e, ao mesmo tempo, usavam o nome de Malcã ou Moloque, o deus amonita famoso por receber crianças como sacrifícios. Tudo isso mostra o afastamento do povo de Yahvé e a desonra que trazia ao seu nome. O verso 7 afirma que o dia do Senhor está próximo. Uma declaração que confirma a nossa interpretação de que essa profecia se refere ao dia futuro. O Senhor preparou seu sacrifício e preparou também seus convidados. É a ceia do grande Deus.
para a qual ele santificou seus convidados. Observe o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 19, verso 17. O que esse dia trará é descrito aqui no verso 8 de Sofonias. Todos os malfeitores serão tratados pelo Senhor. Nos versos de 8 a 13 do capítulo 1, Sofonias nos dá a lista de seus convidados separados para o sacrifício. O grande dia do Senhor é agora mais completamente descrito. É o dia em que ocorrerá o julgamento anunciado. A alta crítica não vê nada além de alguma invasão da terra por forças hostis. Mas é o mesmo grande dia, a culminação das eras passadas, quando Yahvé é revelado, tão vividamente descrito no livro de Joel, no capítulo 2, verso 11. Naquele dia, a voz do Senhor será ouvida, como descreve Isaías no capítulo 66, verso 6. Quando esse dia chegar, o homem poderoso clamará em amargura, pois ele será incapaz de se salvar da tempestade do julgamento. Em 2 versículos, o profeta aqui descreve vividamente a grandeza daquele dia, que é um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Um dia de trombeta e de grito de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres exaltadas. É bom comparar a Escritura com a Escritura no que diz respeito àquele dia. Por exemplo, o que diz o verso 15 aqui do capítulo 1, com o que diz o capítulo 3 de Joel, com o que diz o capítulo 5 de Amós, verso 18, e também o verso 20. Com o que diz Isaías no capítulo 13, verso 10. São versos que nós já lemos, e muitas outras passagens. Quando esse dia chegar, os ímpios morrerão, e a aflição estará sobre todos. Andarão como cegos, ou seja, tentando encontrar uma forma de escapar, mas não conseguirão. Nada poderá livrar da fúria daquele dia, nem a prata nem o ouro valerão de nada. Nos versos de 1 a 3 do capítulo 2, assim como encontramos em Joel, está escrito aqui: em vista da chegada do dia, o chamado é feito à nação para que se humilhe e se arrependa. No horizonte próximo, lá no livro de Joel, a invasão assíria era ameaçadora. Aqui em Sofonias é o poder babilônico. Mas tudo aponta para o futuro dia do Senhor. Eles devem se reunir. A palavra usada aqui para ajuntar significa juntar restolho ou lenha para queimar. Em sua incredulidade, eles eram inúteis como restolho e madeira seca, próprios para serem queimados. A expressão sem pudor no verso 1 é melhor traduzida como sem vergonha. O segundo verso explica por que eles devem se humilhar e ter vergonha de todas as suas más ações. Visto que o decreto de julgamento foi divulgado, a feroz ira do Senhor em seus dias está prestes a passar como a palha. Isso é seguido pelo apelo para buscar o Senhor. E é dirigida aos mansos da terra, o remanescente piedoso, que teme ao Senhor, tanto nos dias de Sofonias, como no final dos tempos, quando aquele dia então chegará. Eles são mansos e procuram guardar os estatutos e julgamentos do Senhor em uma vida justa. Ainda assim, eles são exortados a buscar mansidão. Pois é isso, mansidão e humildade, que agrada ao Senhor. A promessa é feita de que eles estariam escondidos no dia da ira do Senhor. O nome de Sofonias significa escondido pelo Senhor, ou a quem o Senhor esconde. O seu nome entra em cena como um consolo de que os piedosos estarão ocultos no dia do Senhor. Em Isaías, temos uma palavra mais direta sobre isso, que diz: vem, povo meu,
entra em teus aposentos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento, até que a indignação passe. Dá uma olhada lá em Isaías, no capítulo 26, verso 20. Mas não se engane, esse texto não tem nada a ver com a igreja, mas é a promessa dada ao remanescente piedoso de Israel. Como você pode também observar, lendo o capítulo 12 de Apocalipse, falando da preservação da semente da mulher. Dos versos 4 a 7, o julgamento virá naquele dia sobre Gaza, Asquelon, sobre Asdod e Ecrom, as principais cidades da Filístia. Os habitantes do litoral, a nação dos quereteus e toda a terra dos filisteus serão julgados. O verso 7 dá conexão com a mensagem de abertura do capítulo, a chamada ao arrependimento. E a costa será para o resto da casa de Judá. Eles devem se alimentar disso. Na casa de Asquelon, deitar-se-ão à tarde, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os levará cativos. Visto que o remanescente deverá possuir este território quando a Filístia for julgada, eles devem se arrepender e buscar ao Senhor. Mas isso ainda não aconteceu. Aliás, podemos acompanhar isso em nossos dias. Gaza ainda continua nas mãos dos palestinos. Dos versos 8 e 9, Moabe e Amon pecaram contra Israel. Eles ultrajaram e se engrandeceram contra a sua fronteira. Seu julgamento, então, é anunciado, como nos antigos profetas, como Joel, Amós e Ezequiel. Moabe será derrubado como Sodoma, e Amon se tornará como Gomorra. Então, quando o julgamento de Moabe e Amon finalmente ocorrer, como acontecerá em seus dias, o remanescente de seu povo os saqueará, e o restante os possuirá. E essa profecia também precisa ser cumprida. Esse julgamento de Moabe e Amon é a colheita que seu orgulho e exaltação própria trouxe a eles. No verso 11, o Senhor naquele dia será terrível para todas essas nações. Os deuses ídolos serão todos abolidos. Em seu lugar, somente ele, o Senhor, será adorado, como diz Zacarias no capítulo 14. Todas as ilhas das nações se voltarão em adoração a ele. Dos versos de 12 a 15, os etíopes, as nações africanas, cairão sob o julgamento. Ele estenderá sua mão contra a Síria, o poder do norte, incluindo tanto a Síria que então existia, quanto a Assíria do tempo do fim, que ainda está por vir. Fica evidente para nós, a partir daqui do verso 13 do capítulo 2, que quando Sofonias escreveu essas palavras, a cidade de Nínive ainda não havia caído. Sua desolação total é predita por Sofonias, e assim como foi predita por Naum. O destino de Nínive, anunciado, foi literalmente cumprido. E algum dia todas as cidades orgulhosas das nações, mergulhadas em iniquidades, também cairão, do mesmo modo que Nínive foi destronada de seu lugar de senhora do mundo. No capítulo 3, dos versos 1 a 8, a cidade suja, poluída e opressora é Jerusalém, e 4 acusações são feitas contra ela. Ela não obedeceu à voz do Senhor. Ela não recebeu correção. Ela não confiou no Senhor e ela não se aproximou de seu Deus. E porque ela não era fiel ao seu Deus e Senhor, a crueldade opressora e o mal persistiram. Foi o resultado de sua atitude errada para com o Senhor. Seus líderes, os príncipes, eram como leões rugindo, devorando a presa. Seus juízes, na opressão dos pobres, eram como lobos vorazes, ferozes e destrutivos. Infelizmente para nós, como tudo isso se encaixa na realidade da cristandade de hoje.
Vivemos dias de crentes sem fé, que não ouvem a voz de Deus, nem aceitam a disciplina, são desobedientes, não se arrependem nem se humilham por seus pecados. E daí as condições morais que temos visto hoje no meio da cristandade. Voltando ao texto, mas seus profetas e sacerdotes também eram corruptos, como aprendemos antes nos profetas anteriores. No entanto, o santo e justo Yahvé estava no meio deles. Mesmo assim, o injusto não se envergonhou, mas continuou fazendo mal. Então, Yahvé se dirigiu à nação, dizendo: Eu exterminei as nações, suas torres estão desoladas, esvaziei as suas ruas para que ninguém passe. Suas cidades estão destruídas, de modo que não há homem para que não haja habitante. Eu disse: certamente tu me temerás, tu receberás instrução. Assim, sua habitação não deverá ser cortada. Mas, independentemente de como eu os punir, eles se levantaram cedo e corromperam todos os seus atos. Mas eles não atenderam ao seu apelo. Portanto, espera por mim, diz Yahvé, pelo dia em que me levantarei para pegar a presa, pois minha determinação é reunir as nações, reunir os reinos, derramar sobre eles minha indignação, todo o meu furor, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu ciúme. Este verso nos leva de volta à exortação inicial deste capítulo. Eles são como uma nação que esperará por ele, até que chegue o dia em que ele se levantará para executar o julgamento das nações. Foi uma longa espera, séculos se passaram. Seu povo terreno tem vagado entre as nações do mundo, onde eles têm sido uma palavra de ordem e uma maldição, mas também testemunhas dele. Eles ainda estão esperando por aquele dia, o dia que fecha os tempos dos gentios, quando a pedra atinge a imagem do grande homem e se torna uma montanha enchendo toda a terra, como nós já vimos no capítulo 2 de Daniel. No verso 9 do capítulo 3 de Sofonia, as nações que escaparam da ira do julgamento do dia do Senhor serão convertidas, e como resultado de sua conversão, clamarão ao Senhor com lábios puros. Toda idolatria cessará e todos servirão ao Senhor como um só homem. Enquanto os povos são gentios aqui no verso 9, os suplicantes, no verso 10, são judeus trazidos de volta da dispersão. Eles são trazidos de volta pelos gentios convertidos, como uma oferta ao Senhor. Dá uma lida lá no livro de Isaías, capítulo 66, verso 20. Quando isso acontecer, a nação restaurada não terá necessidade de se envergonhar de todos os seus atos, pois o Senhor, em infinita graça, os terá purificado de sua iniquidade. E agora eles não são mais orgulhosos e arrogantes, mas um remanescente humilde, confiando no Senhor. O grande capítulo de Ezequiel que nos fala dessa conversão desse remanescente é o capítulo 36. Então, eles serão uma nação justa, que não praticam iniquidade nem falam mentiras. Quando esse dia chegar, a língua enganosa não será encontrada em sua boca. Eles vão se alimentar e se deitar, e ninguém os amedrontará. Eles se tornarão, mais uma vez, as ovelhas de seus pastos, reunidas pelo bom pastor. Chegou a hora de cantar e regozijar-se. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se regozija por ti com alegria, ele descansa em seu amor, ele se alegra por ti com cânticos. Que dia glorioso será! Será glória para ele e glória para seu povo. A grande canção profética registrada lá em Isaías no capítulo 12 será então ouvida no meio de seu povo redimido.
Os grandes salmos de louvor e adoração encherão Jerusalém. Os julgamentos se foram para sempre. Nenhum inimigo os ameaçará novamente. Ele mesmo está no meio deles. Ele é o rei. O trono de seu pai Davi agora está ocupado. O poderoso salva e se alegra com seu povo redimido. Ele tem o trabalho de sua alma por completo e está satisfeito. E então ele fará deles um nome e um louvor entre todos os povos da terra. E assim, queridos, concluímos a exposição de hoje e o livro do profeta Sofonias. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.